amigos, estamos de volta com o nosso Poder em Pauta e vamos direto às manchetes. Nós temos, então, muita coisa para falar da semana que passou. Vamos começar pelas emendas parlamentares. Os deputados estão fechando ao cerco ao Palácio Araguaia e querem receber as emendas de todo jeito. O prefeito eleito, Júnior Bandeira. Como nós dissemos aqui semana passada, o Júnior Bandeira foi eleito prefeito lá em Lajeado. Os deputados avaliam se vão entregar o título de cidadão tocantinense para o presidente Jair Bolsonaro agora no dia 12 ou se esperam para entregar mais à frente. E também o Andrino, o vereador Andrino, o Thiago Andrino e a líder da prefeita Cíntia Ribeiro, a Laudeci Coimbra, estão trocando farpas lá na Câmara desde semana passada. E uma coisa estranha, o prefeito de Couto Magalhães, ele está mudando de partido, o que não é uma mudança qualquer, é do PT para o DEM, uma mudança dos 180 graus. Vamos falar também sobre isso. E nós vamos falar também sobre o excesso de candidatos lá em Gurupi, que está fazendo com que vire aí uma chacota dentro da cidade o que está acontecendo por lá. E vamos lá então, sem demoras, vamos entrar no assunto. A primeira pauta é os deputados estaduais estão com 3 ações dentro da Assembleia Legislativa para conseguir receber de todo jeito as suas emendas parlamentares. É uma novela muito antiga que começa lá em final de 2005, quando o então governador Marcelo Miranda, numa luta contra o Não Tocantins, criou essas tais emendas parlamentares. Ela se torna um problema maior em 2014, quando então o deputado estadual Freire Júnior torna essas emendas impositivas, ou seja, o governo tinha a obrigação de pagar, e a partir daí, desde o governo Marcelo e até agora também no governo do Mauro Carles, vem tendo dificuldades, brigas, disputas sem fins entre Palácio Araguaia e Assembleia, por conta dessas emendas. E agora os deputados estão lá com uma alteração no projeto de lei para obrigar o governo a pagar em 10 vezes essas emendas. E outra medida é uma PEC que faz com que não seja mais obrigado, por exemplo, primeiro, obriga na Constituição o pagamento dessas emendas, e se não for só isso, ainda desobriga que a prefeitura esteja sem pendência no CALC, que é aquele sistema de pendência, de convênios, de uso de dinheiro público. E além disso, agora na LDO eles estão trabalhando para vincular essa lei de 2017, que obriga o pagamento das emendas em 10 parcelas, na LDO. Ou seja, eles querem deixar o governo sem qualquer forma de fugir da raia, como se diz dito popular. Vamos conversar pelo nosso convidado de hoje, que é o jornalista Wesley Silas, diretor do do site Atitude lá de Gurupi. O nosso amigo Zacarias teve um probleminha de saúde hoje, não pôde participar. Nós temos a honra de receber o Silas aqui com a gente. Silas, obrigado por sua participação. Como que você vê essa questão das emendas entre Assembleia e Palácio Araguaia? Boa tarde, Cleber. Boa tarde, Doc. É um prazer estar aqui no lugar do Zacarias Martins, né, grande jornalista de Gurupi. Essa questão é muito interessante porque sempre vem repetindo, né, todo ano, e não toma uma atitude para resolver esse problema. Um orçamento apertado, fechando o ano com um orçamento apertado. O governo recentemente ele bateu muito na questão da responsabilidade fiscal, né, Cleber? E isso vai pegar muito pesado porque estamos fechando o período do ano aí, fechando dezembro, e falar em tirar dinheiro do caixa do governo, e tem que fechar as contas do Estado também, né, pagar os fornecedores, que não é pouco, é muito. Temos a crise aí na questão da saúde, né, você vê que tem problemas sérios na saúde, o governo tenta melhorar um pouco a saúde, aí, mas sempre os mesmos problemas estão se repetindo. É um grande desafio para o governo, né, ficar de bem com os deputados, né, Cleber? Exatamente. Um grande desafio, principalmente com essa questão das emendas, porque ela é assim, digamos assim, o ponto, é o pomo da discórdia, como se diz, né? Todos os deputados querem receber, o governo não quer pagar, o cobertor é curto. Agora, Doc, me diga uma coisa. Primeiro, obrigado, parceiro, mais uma vez, estar aqui com a gente.
E você acha que se os deputados tivessem uma dedicação tão grande com outras matérias, como tem com relação a essa questão das emendas, será que nossos problemas no Estado seriam menores, Doc? Talvez, hein, Kleber? Talvez. Wesley Silas, prazer recebê-lo, meu amigo. Muito prazer meu, cara. Feliz que você está aqui. Kleber, essa questão das emendas, como você disse aí no introito, é um problema sério que vem aí desde a volta do Marcelo Miranda, que reativou tudo isso. O que eu tenho a dizer, Kleber, a respeito dessa exigência do pagamento das emendas positivas, que os deputados muitas vezes utilizam como moeda de troca, me impressionou também, assim como você, o fato da ex-líder do Carles e o atual líder do Carles assinar o projeto de emenda constitucional para que essas emendas sejam pagas de forma impositiva e não tenha jeito do Palácio Araguaia dar ali aquele migué, né? Então, isso é um negócio que me assustou um pouco, né? Porque eu entendo a questão do Gleidson Nato ter assinado, a prioridade que ele tem como deputado municipalista, mas causa um pouco de estranheza o fato de ser líder do governo e colocar a faca no pescoço do gestor do Palácio Araguaia. Eu também concordo. Eu realmente, eu achei também muito estranho isso, quer dizer, a ex-líder do governo, a Valderice Castelo Branco, e o líder atual do governo assinaram. Se você pensar, por exemplo, no caso, e esse é um outro problema sério, porque está disseminando isso aí, está em metástase, né? Porque nós já temos movimentação em câmaras. No caso de Palmas, por exemplo, foi aprovado também como impositivo o pagamento. Foi criada a emenda e já tornada impositiva. E na época foi interessante, porque foi uma época que o Amasta, uma época até rara, porque o Amasta estava bem com a base dele e tal, mas quando entrou essa questão das emendas, todos os vereadores se fecharam em torno delas para aprovar essa impositividade, peitaram a prefeitura, o Amasta mobilizou, a Amasta não queria de todo jeito, colocou o Adir Gentil, colocou o próprio Andrino, que como vereador também era contra isso e tal, porque assim, é uma interferência absurda do legislativo no executivo, além de que ela personaliza uma política pública, porque assim, que grande parte dessas emendas vai para onde? Vai para show, vai para evento, mesmo que vão para obras. Quando você tem aquele negócio, olha, agradeço o deputado tal, então agradeça nada, porque isso aí é dinheiro contribuinte, mas vira um negócio pessoal, né? Agora, deixa eu trazer informação para vocês, para mostrar que a situação, se é ruim, ela pode piorar. Duas chamadinhas rápida do jornal Estado de São Paulo. Vejam só, eu vou tirar meu óculos, que eu sou meio cegueta. A PEC, olha só a primeira matéria. PEC das emendas parlamentares tira fiscalização das mãos do TCU. Criada pela petista Gleisi Hoffmann, a proposta, que foi aprovada já pela Câmara, cumpre promessa de Bolsonaro de facilitar repasses de verbas a estados e municípios. Agora, olha a gravidade disso. O Congresso se movimenta para aprovar e promulgar tudo nesta semana uma proposta de emenda à Constituição para permitir que deputados e senadores negociem livremente com prefeitos e governadores o destino das emendas parlamentares individuais, sem vínculos com programas do governo federal. A ideia é permitir que as prefeituras tenham dinheiro extra para usar onde quiserem antes das eleições municipais de outubro do ano que vem. Essa é a primeira matéria. A segunda matéria que eu trago para vocês, rapidamente, só o lead, TCU aponta baixa eficácia na aplicação de emendas parlamentares. Olha só, recursos destinados por deputados e senadores para financiar obras e programas nas suas bases eleitorais não contribuem para melhorar a vida das pessoas. Na hora em que se decide para onde parte dessas emendas parlamentares deve ser enviada, necessidades reais da população são ignoradas. Essas são algumas das conclusões da auditoria de emendas feitas entre 2014 e 2017 pelo TCU. Então, ou seja, a situação pode ficar mais grave, porque o que o Congresso está fazendo é o sentido contrário. A defesa que eu sempre fiz e vou continuar fazendo é que devia acabar com as emendas parlamentares. Tudo bem, sou um poeta, não tem problema, eu sei disso. Mas defendo acabar com as emendas parlamentares
e que essas destinações de recursos sejam discutidas diretamente entre prefeitos e os ministérios, entre governadores e os ministérios. Eles estão fazendo o contrário. Eles estão tirando o governo do circuito e fazendo a discussão entre o Congresso e as prefeituras do Estado. Ou seja, mais eleitoreiro que isso, mais personalista que isso, vai ser impossível de ficar. E eu quero ouvir você. Silas, vamos lá, o que você acha disso? Ô, Kleber, eu vi recentemente a questão do Thiago Dimas, né? Que ele justamente publicou um edital sobre essa questão das emendas dele. Eu acho que foi uma iniciativa um pouco democrática, né? Apesar dessas emendas não serem destinadas diretamente para a prefeitura, mas valeu. A intenção dele foi boa, né? Não foi uma intenção ruim. Eu vejo o seguinte, já tem aqui em Grupinho, supor, aqui não tem emenda impositiva na Câmara de Vereadores. Mas tem muitas obras aqui, para você ver, que acontece, os vereadores já tomam para si, é como se fosse autoria deles. Supor, obra federal, a construção de uma creche. Os vereadores já falam que foi ele que é a iniciativa dele. Isso acontece também no Estado, você vê que esse financiamento aí está conseguindo agora, já tem muita mãe, né, de muitas obras aí. Eu acho o seguinte, que primeiramente, você vê um Estado, as prefeituras quase todas falidas, né, com problemas sérios, né, problemas estruturais nas prefeituras, e fica essa questão de usar uso de emenda para proteger o político, como aconteceu na eleição passada, que sempre foi destinado, ficou bem claro essa questão política. Muitas vezes o político, o deputado parlamentar, ele envia uma emenda para o município sem ser aquela prioridade, poderia ser, né, o município que tem, e se não for amigo do parlamentar, ele não recebe. Aí tem a questão política. Por isso eu acho que eu também concordo com você, sou contra essa questão. Deveria ser mais democrática, justamente os municípios que mais carecem, né? Eu vejo que a ATM poderia até intervir também nesse sentido aí, porque muitas vezes, na maioria dos casos, se não for amigo do parlamentar, ele não recebe emenda. Se for do partido contrário, você vê agora, está aproximando uma eleição agora, 2020, e isso vai, né, muitos parlamentares vão querer apoiar seus prefeitos, né, e justamente vão usar essa questão da emenda para fazer politicagem, né, nos palácios do centro do município do Tocantins. Exatamente. Nós temos aí, são várias questões que eu passo para o Doc aqui também comentar, que eu sempre pontuo. Primeiro, bom, a gente sabe que as emendas ela têm origem, né, na ditadura militar, quer dizer, é um resquício da ditadura, foi criado pela ditadura para comprar a base parlamentar. Aí vem a questão da impositividade como forma de resolver. Não, o governo antigamente só pagava de quem era aliado. Beleza, então fez impositivo, paga de todo mundo. Mas, de toda forma, tem outras questões aí no meio do caminho. Nós temos uma questão de corrupção. Aqui no Tocantins, por exemplo, da Polícia Civil aí, ó, a tal da ONG de papel, né, que está envolvendo aí, e no Brasil afora nós temos isso aí, vendo corrupção demais. Nessa matéria do Estadão, uma delas que eu mostrei aqui para vocês, por exemplo, tem destinação de recursos para comprar equipamento para clínica de saúde que cobra o atendimento, para vocês terem uma ideia. Além disso, você tem um problema de oxigenação da política, porque essas emendas parlamentares, elas se tornam um importante, né, como o Silas falou, na crise que os municípios estão, os prefeitos acabam ficando dependentes. Eles precisam dessas emendas. E só que o deputado exige a fidelidade. E aí o que acontece? Ele é obrigado a defender esse deputado em todo o processo eleitoral. E como um grande cabo eleitoral que obviamente, ele favorece alguém que está no mandato em detrimento de alguém que não tem mandato. Ou seja, você dificulta a própria oxigenação da política, o surgimento de novas lideranças. Vamos lá. Para a gente fechar, que como você vê, Doc, essa questão aí parece que torna mais séria agora, tirando o governo federal e até talvez tirando o TCU da fiscalização. Então, no começo do mês de outubro, eu participei de um congresso em Brasília, promovido pela Abracan, Associação Brasileira de Câmaras de Vereadores. Eu acompanhei o presidente Marilão Barbosa nesse congresso que a Abracan promoveu, justamente para discutir isso. É a PEC 48 do Senado, de autoria da Gleice Hoffmann, que recebeu o número 61 lá na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados ela é encabeçada, olha só que ironia do destino. Na Câmara ela é encabeçada pelo
deputado Aécio Neves. E Aécio Neves comprando uma ideia da Gleice Hoffmann. E antagônico, né? Mas, assim, e eles estão muito interessados nisso, porque os deputados, senadores poderiam fazer doações após a passagem dessas emendas para os prefeitos e governadores sem que eles tenham que prestar contas. É uma forma de doação. E isso é um absurdo. A Abracam bateu nesse ponto, chamou os presidentes de todas as câmaras de capitais para começar a vender essa ideia de que o projeto é inviável, porque retira, por exemplo, a questão da fiscalização da Caixa Econômica Federal, que tem vários fiscais que são concursados e sabem fiscalizar obras e aplicação dos recursos, né? Tira o TCU também da jogada, tira todos os órgãos de controle ou correlatos para simplesmente doar o dinheiro para o prefeito. E isso é um absurdo, porque aí vai virar um balcão de negócios, na verdade, né? Vai virar um balcão de negócios. Então, a Abracam muito preocupada, outras instituições também preocupadas, promovendo debates, seminários, congressos em Brasília para discutir isso, porque o pedido exatamente ainda mais em 2020, que é um ano eleitoral, ainda pior, né? Eu, particularmente, me posiciono contrário em relação às emendas impositivas. Acho que tem as minhas restrições em relação a elas também, mas essa questão de passar essa PEC, o que o Estadão citou aí nessa matéria, participei desse congresso e te aviso, há robustas razões para que isso, que eles expuseram, para que se isso passar realmente no Congresso Nacional, é o caos. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Eu até digo o seguinte: é de certa forma, assim, uma agressão total à lei de responsabilidade fiscal, uma forma de atropelar a lei de responsabilidade fiscal, atropelar os órgãos de controle. Ninguém tem nada contra ajudar os municípios, a gente entende a situação dos municípios, eu só acho que o mecanismo não é esse personalista. Ou seja, comprar liderança com dinheiro do contribuinte. É isso que, para mim, é a emenda parlamentar. É compra de liderança com recurso do contribuinte. É uma concorrência injusta, inclusive, para quem vai concorrer com essas pessoas que têm mandato. Então, assim, é um negócio complicado. Agora, nós temos que criar mecanismos, ajudar os municípios, ter condições outras de arrumar verbas para os municípios. Agora, se a questão da emenda, como parece que não tem jeito, ela é irreversível e tende a se alastrar pelas câmaras, nós precisamos de criar todo um ritual, todo um procedimento de muito rigor para aplicação e para evitar o uso excessivo e eleitoreiro, que é muito difícil, mas é preciso. Eu, sinceramente, não tenho que me convença a apoiar esse negócio de emenda parlamentar. Sempre fui contra, acho um horror, um abuso, brincar com o contribuinte. Eu vejo gente falar assim, eu coloquei tantos mil naquele município do meu dinheiro. Isso eu já ouvi várias vezes. Que meu dinheiro? Não tem nada de meu dinheiro, isso é dinheiro do contribuinte. Eu acho um negócio horroroso. Pessoal, agora vamos para a segunda pauta rapidamente, porque o assunto já está bastante falado por nós aqui, que é a questão do Júnior Bandeira, que, como todos nós esperávamos, foi eleito ontem, nesse domingo, prefeito de Lajeado, depois da cassação do Tércio. Você, Doc, que acompanhou bastante perto isso, como que você viu essa eleição do Júnior Bandeira? Bom, foi praticamente um plebiscito, né? Mas, sim, já esperávamos que isso fosse ocorrer, porque o Bandeira tem realmente um passado de histórias lá em Lajeado, né? Ele fez uma boa administração enquanto esteve por lá. Independente de divulgar ou não os votos do Toninho da Brilho, que acabaram por ser divulgados, mas ao divulgar os votos do Bandeira, 1.779 votos, representou 82% do eleitorado. Então, independente da gente saber quantos votos que o Toninho da Brilho teve, o Júnior Bandeira foi eleito pela ampla maioria de votos, né? A intenção, pelas fontes que me repassaram de Lajeado, é que o Júnior Bandeira apresenta, no máximo até amanhã, a prestação de contas
ao Tribunal Regional Eleitoral da Câmara. E assim, ocorrendo, havendo aprovação pelo TRE das contas da eleição, do CNPJ da candidatura, né, as receitas e as despesas, o TRE já designa a data da posse e para ele começar o trabalho dele agora. Um novo trabalho, né, que ele tem dito, inclusive, acho que disse a você, ao seu repórter aí no seu site, que ele pretende, já se lançou pré-candidato à reeleição em outubro do ano que vem, porque entende, logicamente, que para consertar FPM, repasse de FPM, consertar outras coisas que ele considera como inadequadas por lá, realmente 1 ano é muito pouco, ele vai precisar de mais tempo para poder colocar as coisas no eixo como ele acha que deve ser. Silas, e aí, amigo? Como que você viu essa eleição do Júnior Bandeira? Eu observei, Kleber, questão do eleitorado, né? Uma cidade igual Lajeado, com 1.600 e poucos votos, né, que ele teve, né? Se não estiver enganado. Eu não acompanhei. 1.779. 1.779. Aí você vê um município, é uma grande responsabilidade para o prefeito, porque você vê o município tem muita arrecadação, a arrecadação dele é alta, per capita você fazer uma avaliação. E essa eleição foi um aquecimento para a próxima eleição de 2020, né, Kleber? Porque você vê também a questão da falta de novas lideranças, né? Afunilou uma eleição que é funilada, né? Só 2 candidatos que participaram dela. E isso mostra a falta de novas lideranças nos municípios de Tocantins, justamente para disputar o poder, né? E ficou um político já tradicional, deve ter um currículo bom lá na cidade, não teve, né? Tido a votação que teve. E é salutar, democrático essa questão da eleição, né? Ele ganhou a eleição com 80%, como o Doc falou aí, e não esperar ver a gestão dele, né? Como é que vai ser o uso do dinheiro público a partir de agora lá na pequena Lajeado. O Silas faz uma observação pertinente aí, né? E nada contra os líderes tradicionais, mas realmente nós estamos vivendo um momento que mostra o que eu sempre digo, que a maior crise que eu acho da política brasileira e Tocantins é a falta de renovação da liderança. E isso que o Silas está colocando realmente faz muito sentido. Você tem o Júnior Bandeira em Lajeado, você tem, por exemplo, o Bucar, o Stalin Bucar em Miranorte, que está voltando, que é candidato forte lá também. Você tem o Júlio Evangelista em Miracema, que também é candidato forte. Você tem o Raul e o Marcelo Leles, por exemplo, aqui em Palmas, dizendo que são candidatos. Então você vê que você tem a liderança tradicional ainda rondando, mostra realmente que nós precisamos muito de renovação. Agora, lógico, nada contra esses líderes, são líderes importantes que têm serviços enormes prestados aos seus municípios, mas só um registro, né? Como que eles tendo espaço tanto tempo depois na política, mostra quanto que falta ainda a gente renovar o nosso plantel. Pessoal, e nós tivemos semana passada umas trocas de farpa entre o vereador Tiago Andrino e a líder da prefeita de Palmas, a vereadora Laudeci Coimbra, na Câmara, né? Foi o seguinte, o Andrino subiu na tribuna e criticou a demora na instalação da iluminação de Natal e a troca do lixo, que falou que ele quer saber melhor, mais detalhes do processo licitatório, também fala da demora também para se resolver essa questão, e ele disse que no governo tudo se demora, e etc e tal. Depois chegou e disse que o Amasta deixou 16 milhões lá em caixa, no caso do negócio do lixo, não, desculpa, ele falou que o Amasta fez uma mudança, fez uma transformação enorme na área de lixo, e a Laudeci diz o seguinte, mas é um custo de 16 milhões de endividamento do município, né? Então você vê que realmente, né, Doc, para quem achava que o rompimento entre os grupos era mais encenação, parece que não é não, né? Como você está vendo, você está em um lugar privilegiado para falar sobre isso. Cara, tem umas circunstâncias que ocorrem, né, porque que acabam selando algumas coisas que a gente sabe, mas consegue receber umas informações mais precisas. Nesse final de semana,
eu publiquei uma entrevista com o Dr. Daniel, que é secretário municipal de saúde de Palmas. E ele me coloca uma questão que ele passou 2018 e 2019 pagando dívidas de exercícios anteriores e que gastou mais de 15 milhões com isso. Ou seja, retirado do orçamento da saúde, que já é pequeno. Então, assim, eu tenho algumas restrições em relação ao Carlos Amasta e não é nada pessoal. Eu quero que isso fique claro, não é nada pessoal. Não tem nada contra ele. Acho um grande empresário, um grande empreendedor. Mas na administração da coisa pública houveram algumas falhas que não podem deixar de ser criticadas. Uma certa vez eu entrevistei o Rogério Freitas, que era presidente da Câmara no momento, e eu questionei ele a respeito e ele me disse uma coisa que, em termos jornalísticos, eu nunca tinha visto assim, algo tão correto. Sim, Doc, o Amasta fez algumas coisas boas na cidade, com certeza, não deixamos deixar de reconhecer, mas a que custo? Quanto custou isso? Esse é o problema, porque aí você deixou um rombo que a Cíntia preferiu não divulgar, e aí ela que assuma o risco de responder junto, mas o custo Amasta para Palmas foi alto. Então, há uma certa razão da Laudeci, da atual prefeita, de questionar o custo Amasta. Realmente houveram coisas boas. Ok, está reconhecido. Mas o custo foi muito alto. Eu concordo com você também. Eu sempre digo, também o Amasta tem valores enormes e isso aí ninguém tira dele, não é essa a questão. Mas também a questão do método, né, que ele sempre se utilizou é bastante complicado. Depois que começou a vir a público muitos detalhes da administração e os problemas que tiveram, né? A questão, por exemplo, da própria CPI do Prev Palmas, que mostrou lá, falou assim, o Amasta, de repente, não teve nada a ver com isso, ok, e não ficou nada provado que ele faturou, nada disso, não é isso que está falando. Mas como que alguém que se vende como exemplo de gestão deixa que 50 milhões de investimentos saiam da forma que saíram, de forma tão absurda, né, que nós vimos, com erros assim crassos do Prev Palmas, e nós não estamos falando aqui de uma operação ridícula, não, nós estamos falando de 50 milhões de reais. Então, algumas coisas, e outras coisas são os custos, né, os custos elevadíssimos. Essa questão do Natal que o Andrino também questiona, né, realmente é lindo, eu sou apaixonado por período natalino, eu amo andar por Palmas nesse período. Agora, realmente, nós temos que medir o custo-benefício disso. O objetivo é incentivar o comércio, trazer gente do estado inteiro, de fora do estado para comércio, estimular as pessoas da própria cidade a sair de casa para vir andar no comércio, mas temos que colocar no papel o custo disso para o contribuinte. Silas, quer comentar também, meu amigo, essa questão da briga Andrino e na verdade, Andrino e Cíntia, né, no fundo da história. Cléber e Doc, eu sempre defendo o seguinte, cada um tem seus fatos positivos e negativos na gestão, né? Você não pode, assim, carimbar alguma pessoa com uma questão negativa, mas eu vi a questão da licitação aí do Natal de Palmas, muito caro, né? Carérrimo, né? Não é barato. Será que o comércio vai faturar esse valor que a prefeitura está investindo, né? É uma questão, a cidade vai ficar bonita. Eu vejo que o Amasta, ele fez uma cidade, criar uma cidade de sonho, né? Mas acho que faltou um pouco pisar o pé no chão, que nós temos no Tocantins, né? Aqui é diferente. Isso na questão de estruturação, né? Das partes mais periféricas de Palmas, isso pelo que a gente vê, que a gente observa aí nas matérias dos veículos de Palmas, a gente vê que tem algumas falhas nessa questão. Eu penso que a prefeita, já que ela fala essa questão de valores, ela deveria colocar no ventilador, porque o processo é democrático, né? As contas são públicas, né? E todo mundo tem interesse. Ela não está fazendo uma gestão também para ela, né? A questão de contas tem que ser aberta. Se ela fala que o Amasta gastou milhões e milhões em certo determinado e que ela não pode falar, eu acho que isso é um erro dela também, que ela vai assumir, igual você falou, também concordo com você, falou que ela vai assumir um desgaste que não é dela, né? Ela deveria mostrar a realidade do que está passando no município, né? Esse é o meu pensamento.
Eu até já escrevi sobre isso. Depois do ano eleitoral vim falar, não adianta. Né? Depois chegar o período eleitoral e falar assim, olha, tá assim porque eu peguei uma dívida de tanto. Olha, em período eleitoral ninguém acredita. Do ano passado eu falei isso, que ela devia vir a público e colocar claramente como ela estava pegando a situação. Resolveu se calar. Quem falou, acabou falando foram os vereadores que falaram da pedalada de 36, a suposta pedalada de 36 milhões, que ela nunca comentou, nunca questionou. Então, enfim, depois não adianta falar assim, olha, mas eu peguei assim, aí pode ser tarde, né? Pessoal, e pra gente, nós temos mais dois temas aqui pra gente fechar. O primeiro, uma curiosidade, né? O prefeito de Couto Magalhães, Ezequiel Guimarães Costa, ele trocou o PT pelo DEM, né? Uma troca assim que mostra a falência dos partidos no Brasil. Porque alguém sair, por exemplo, do PT e para o PSB, para o PCdoB, para o PSOL, até para a rede, a gente entende. Mas sair do PT para ir para o Democratas, ou seja, sair da esquerda para ir para a direita, é um negócio que mostra que partido serve menos do que jornal vencido lá nas feiras, né? Doc, como que você viu isso aqui? Ah, e uma coisa interessante, que Couto Magalhães está no 15º ano de governo do PT, ou seja, são 4 mandatos de governo do PT, e essa mudança, então, do prefeito Ezequiel coloca fim a um ciclo aí de 4 mandatos do prefeito do PT. No entanto, ele já está anunciando que vai apoiar no ano que vem o Júlio César Brasil, que foi presidente regional do PT, ele foi 2 vezes prefeito lá de Couto Magalhães, e que ele vai apoiar a volta do Júlio César para a prefeitura o ano que vem. Amigo Doc, você que é o cara que vê bem essa questão partidária, como que você vê essa troca diametralmente, digamos assim, angular, né, que o prefeito de Couto Magalhães fez de partido? Olha, eu acho que inédito. Eu acho inédito porque não é possível que alguém mude a ideologia assim de uma forma tão radical, né? Logicamente que tem outros interesses aí, principalmente a deputada Dorinha, né? Presidente do DEM aí, bem articulada e tentando arrastar lideranças para o lado dela, e tem uma eleição no ano que vem que ela precisa fortalecer as bases, certamente ela está procurando liderança. Mas, assim, a questão dessa troca do PT para o DEM é aquilo que nós falamos em vários programas aqui. A falência total do sistema partidário implantado no Brasil hoje, sabe? Temos que encontrar um outro mecanismo. O sistema de fidelidade partidária não funciona, já provou que não funciona, né? Então, assim, há que se encontrar uma outra fórmula. Do jeito que está, os partidos eles não têm a mínima importância. Silas, e aí, amigo, como que você vê essa mudança aí? Aí volta para aquela premissa da questão das emendas parlamentares, né? Em troco de emenda, os caras têm a fazer um direito, né? Aí você vê o seguinte, o cara com emenda parlamentar, município pobre, né? Você vê na relação baixíssima, o cara se coloca numa situação que se torna assim cortar o pescoço, né? Dentro do próprio grupo do partido, né? Igual o PT, tipo um partido, igual a religião, né? O partido é muito forte nessas convicções ideológicas, né? E fazer isso, cara, é questão de suicidar as ideologias partidárias, está acontecendo muito isso. E você pensar também, essa questão aí, você envolve também esse parlamentar do Tocantins, não sei se se lembra, o Paulo Mourão foi ficado no PSDB, se estiver enganado, depois ele foi para o PT, e tem essa questão toda, isso quando os partidos são de oposição, isso quando o governo ganha, todo mundo vai, tipo assim, a manada, né? O efeito manada vai para o poder. Isso, infelizmente, é o Brasil. Eu acho que tem isso, não é democracia, nós não estamos vivendo um processo democrático, né, de direito, porque essa questão, o fator econômico de emendas, manipular uma eleição na cidade pequena, isso não é democracia. Uma pessoa pode ter muito mais qualificação, poderia tentar ser prefeito, ele não vai porque a questão financeira não ajuda, não permite, cara.
Você lembrou bem, né? Nós tivemos agora recente também, foram 7 prefeitos do PSDB, foram para o PSDB, né? Deixaram seus partidos, deixaram o PSB, né? Deixaram o PSB, os 7 partidos, para ir para o PSDB com promessa de emendas também, né? Foram para o É, partido do senador e senadora Thaís Oliveira, e na época se falou muito isso, o pessoal estava muito interessado nas emendas e tal. Então entra também como que essa questão das emendas ela é extremamente perversa também para o processo político. E o sistema partidário no Brasil está falido. Nós temos aí o próprio exemplo do presidente, que larga um partido para fundar mais um partido que não diz nada de novo. Como eu disse, né, foi um partido que ele criou para sair do aluguel, né, que ele estava alugando legenda, cansou de alugar e agora criou seu próprio partido. Então, realmente, a situação é complicada. Pessoal, para a gente fechar, vamos falar então sobre a situação aí de Gurupi. O Silas traz a pauta que lá em Gurupi tem muito pré-candidato a prefeito, né? O número de pré-candidato a prefeito lá, o número de pré-candidato a prefeito nesse momento é alto em toda a cidade, mas lá está fora do comum, né? Aqui em Palmas tem bastante, Araguaína tem bastante, mas em Gurupi toda semana alguém se apresenta como pré-candidato. Silas, fala essa pauta aí para nós. Doc, aqui é o seguinte, Gurupi é uma cidade que tem as lideranças aqui do governo, né? Então, o governador Mauro Calef e tem o prefeito Laurez Moreira, que deveria automaticamente, né, fazer o nome, né, já trabalhar o nome. Eles estão trabalhando, mas estão muito discretos. Mas o que se vê aqui são mais de 20 candidatos, né? O Caio já virou algo de brincadeira nas redes sociais, que é uma coisa séria, você não pode brincar com a questão de ser prefeito, né? Você vê muitas pessoas que querem disputar o cargo de vereador aqui em Gurupi, e se lança o prefeito para botar o nome na mídia. Inclusive, a gente que é parte da comunicação social e do jornalismo, a gente deve com receio agora de divulgar nomes, porque não tem nenhuma firmeza, não tem, assim, você vê assim, não tem nome construindo, não tem uma base. Tem muitas pessoas aí que vão por ir, né? Mas não tem um planejamento, não tem um perfil para ser o prefeito do Gurupi. E justamente nesse momento que a prefeitura hoje tem uma gestão, você não pode reclamar, a gestão boa do prefeito Laurez, né? Ele formou uma equipe muito boa em licitação, em convênios, e esse fato dele ser um ex-deputado federal abriu muitas portas no governo federal, em Brasília, para ele, né? E ele conseguiu muitas verbas, inclusive verbas até da época do deputado Agnolim, foi inaugurado aqui recentemente o posto de saúde aqui, com o dinheiro que veio, que ele conseguiu destravar. E a cidade é um preciso de um gestor que ele possa dar sequência a esse nível, né, de gestão, ou melhorar. A gente não pode cair, a cidade não aceita mais cair. Existe um povo tá muito, não acredita mais em muitos candidatos, virou tema de críticas, igual eu falei anteriormente, em redes sociais, isso aí. Muito curioso também, a questão aqui do Gurupi foi falado aqui a questão do Bolsonaro, né, o cidadão do Bolsonaro, aí em Palmas. Aqui em Gurupiba, os vereadores aqui são 3 vereadores, cada um parece que vai doar, vai apresentar 3 títulos de cidadão para... O Bolsonaro? Você vê, tá igual a disputa para prefeito, né, a questão de título de cidadão aqui. Aí você vê pessoas que precisam, que necessitavam, pessoas que são reconhecidas, igual o irmão Juca, cidadão que morou aqui em Gurupi, mais de 50 anos, faleceu, tem 15 dias, com 106 anos, né? Esse cidadão é um homem que ajudou a construir a cidade, construir a Beazucô de Gurupi, né? Como tem muitos pioneiros. São essas pessoas que nunca participaram do processo político e nunca foram homenageadas. Essas pessoas deveriam, né, estar sendo lembradas, né, de pessoas que participaram da história, igual de Palmas aí, que deve ser parecido também, né? E isso aí está até arriscado você falar em nomes aqui de Gurupi para ser candidato. Eu vejo que está funilando, parece, o grupo do Calef, o grupo do Laurez está funilando. O Laurez é uma pessoa muito metódica, né? Não fala de política, evita de falar, o Calef também tem evitado. E vamos ver aí depois de março, né, do Carlos de março de 2020, para a gente ver como é que vai ser a situação. Você que acompanha de perto a política aí, você acha que no final se afunila para quanto? Um candidato do grupo do Laurez, um candidato do grupo do Carles e mais um outro nome forte aí? Grupos fortes tem hoje aqui, cara. O PT tem 4 candidatos, né? E os 4 entrando em conflito, já brigando os caras, antes de começar a eleição.
que já tem problema com o partido, o professor Sábio, que é um dos candidatos, não por parte do professor Sábio, é uma pessoa muito educada, mas você vê o grupo do Oswaldo Chival, que não pode desmerecer, que é um forte, né? Saiu da eleição agora, um homem tem um carisma muito alto aqui. Tem um grupo da deputada Josi, do Próximo, inclusive o Júnior Gel, esteve conversando aqui, está tentando fazer alguma coisa. É muito difícil, ela está com problema financeiro, você sabe, ela vai entrar numa campanha, se aventurar, né? E tem um grupo do prefeito Lourenço, que tem o Gutierrez, que é o mais ventilado, também o Gerson, né, da Secretaria de Estrutura, que tem feito um bom trabalho também aqui em Grupi. E tem um grupo do Valdemoro Palestra, né, que tem o deputado Lecionato, né, que é o líder dele, e tem o empresário aqui, que também tem sido falado o nome dele, que é o... Eu não estou lembrando agora o nome dele, mas é o da Saborelli, que tem uma empresa chamada Saborelli. E a possibilidade do Divino Alain... Pedro Paulo. Como chama? Pedro Paulo. Pedro Paulo. E a possibilidade do Divino Alain é levada a sério aí ou vê mais como um balão de ensaio? Como que é? Não, eu acho que foi um balão de ensaio, foi uma brincadeira, deve ter sido, né? Inclusive, acho que foi até uma brincadeira de mau gosto, né? Porque usar os meios de comunicação para divulgar a candidatura, que você vê, se a gente vê, conversa com as pessoas mais próximas do governador, praticamente isso não existe, a candidatura do Divino aqui em Grupi. Ele está muito ligado ao Jalapão, né? Você sabe disso, né? Sim. Os projetos para lá, eu acho muito difícil. Pode ser um homem que passou pela gestão do Jacinto Nunes, foi secretário do Jacinto Nunes, que ajudou a fazer a UNIG, fundar a UNIG. Ele foi um responsável quando a UNIG se tornou universidade. Agora tem que saber se vai conseguir passar essa mensagem para o eleitor, né? Se o eleitor vai aceitar, como é que vai ser essa questão aí. Ele participou ativamente de muitas questões infraestruturais do Grupi, o plano Parque Industrial, o aeroporto de Grupi, tudo ele teve presente na época que foram criados, né? O peso ele tem. Peso, ninguém questiona a importância no política de Gurupi. Eu acho que o Divino é parte disso aí, não tenha dúvida. A questão é que se o Carles vai abrir mão de um homem estratégico, tanto estratégico para ele agora, né, nesses 2 anos finais, que ele vai precisar ter uma visão muito estratégica falando. Não sei se ele vai abrir mão aí. Doc, e aí, essa questão do número de candidatos é em todo lugar, né? Todo mundo agora é candidato. Só elogiado que tem um só. Todo mundo é. Verdade. Tanto candidato em todo lugar, elogiado só teve um. Mas Palmas também sofre, né, com isso. Palmas não é tão exagerado quanto em Gurupi, mas assim, Palmas também tem uma série de pré-candidatos, né, de pessoas interessadas em colocar o seu nome, em querer ser um novo outsider, como foi o Amasta aquela vez, né? É natural esse. Eu acho que o Silas aí, como jornalista que cobre a política da cidade, foi muito coerente aí quando acabou de colocar que talvez isso foi uma brincadeira de mau gosto, só para testar aí a popularidade, mas eu, na minha visão, não tinha nenhuma chance de prosperar. Divino Alain, como já dissemos em outras oportunidades, é um homem de gabinete, né? É um excelente gestor, um sujeito antenado ali com o processo e como é que funciona a máquina administrativa, mas não é um homem político, não é um homem que está aí nas ruas para pedir votos, né? Na minha visão, acaba afunilando aí um grupo do Laurez, um grupo do Carles e aí mais 2 candidatos, um ali independente e um outro que se aventura, mas no frigir dos ovos aí não passa de 4 não, viu, Cleber? Eu também acho. Eu fico com aquela minha tese lá, de que é o seguinte: quem fala que não é candidato agora é candidato. Quem fala que não é. É basicamente essa. Pessoal, e para a gente encerrar mesmo agora, é o seguinte: os deputados estaduais estão lá. O Olito Neto apresentou semana passada um título de cidadão ao presidente Jair Bolsonaro, está sendo elogiado, criticado, como é normal, nessa época de radicalismos, né? Agora o que acontece? Eles estão definindo se aprovam já para entregar no dia 12,
ou se seguram para aprovar depois. O que eles estão dizendo? Eles falam o seguinte, olha, primeiro, o presidente vem de toda forma dia 12, pelo menos é a expectativa, porque era para vir 2 vezes, não veio. Mas a expectativa é que no dia 12 o presidente está aqui. E um título de cidadão sempre é uma isca para você atrair uma grande liderança de volta para o Estado. E sempre que essa nova liderança volta, volta com um presentinho, igual o parente quando vai visitar o outro, leva um presente. Então, eles estão dizendo o seguinte, estão analisando se é melhor entregar já agora, que ele vai estar aqui, ou se segura esse título para o ano que vem para provocar um retorno do presidente Jair Bolsonaro para que ele volte aí com os presentes, obras e programas sociais para o Estado. Vamos lá, começando para a gente encerrar rapidamente. Doc, como que você vê essa questão do título de cidadão para o presidente? Entrega agora e espera o presentinho para o ano que vem. Rapaz, olha, o Zacarias, inclusive, antes nós começamos o programa, colocou aí uma situação que a Câmara de Gurupi começa a ser objeto de vexame de tanto título de cidadão que concede, né? E aí é uma brincadeira nas redes sociais com esse tipo de coisa. Eu acho que tem que ter mais critério, né? Eu acho que o Bolsonaro ainda não tem esse vínculo com o Tocantins, por exemplo, para se tornar um cidadão tocantinense, né? O Bolsonaro praticamente arrumou a casa até agora, né? Então, assim, esse vínculo tem que se estreitar mais. O Carlesse agora foi para o Aliança. Opa, legal. O Bolsonaro conseguiu destinar aí e conseguiu fazer fluir a duplicação da BR-153, chegando até a Aliança. Aconteceu realmente algo que trouxe impacto. O Bolsonaro organizou para fazer a Transbananal. Opa, legal. Pô, não deu tempo ainda, sabe? Não deu. Eu não estou culpando o Bolsonaro, não. É porque o negócio que ele encontrou foi meio bagaceiro. Então, ele está consertando o negócio. Não é época de investimento ainda, né? Ele, por enquanto, ele consertou o negócio. E aí, quando sim, tiver aí uma representatividade dentro do Tocantins de coisas que realmente o Bolsonaro tenha feito em prol da população do nosso pobre Estado, aí eu concordaria sim com o título. Então, nessas circunstâncias, é provável que dentro da sua tese elucubratória, que isso ocorra o ano que vem, porque aí fica mais fácil incentivar o Bolsonaro a fazer alguma coisa pela gente, sabia? Meu amigo Silas, como que você vê essa questão aí de título? Você que está em Gurupi, que disse que está dando título para todo mundo aí. Concordo plenamente com o Doc, Cleber. Um título, a pessoa tem que ser merecedora dele, né? Você não pode sair distribuindo título aí. Mesmo que seja um presidente da República, igual o Doc falou, nós temos questões muito sérias aqui, estruturais aqui no Tocantins, como a própria travessia da Ilha do Bananal, ela tem que ser feita. Vamos ver se vai sair mesmo. Vamos ver se o governo, o presidente vai ter esse empenho todo para essa obra ser liberada. Essa questão da BR-153, que ela não contemplou aqui a região sul do Tocantins na duplicação dela, né? Eu tenho aqui na região sul também, eu falo com conhecimento de causa, aqui tem um anel viário aqui ligando a BR-153 com a 242. Todo o fluxo dos veículos que saem da Bahia, dessa direção leste, ela passa no centro de Gurupi. Você vê a Avenida Goiás, a Rua 13, é considerada como uma extensão da BR-242, porque não existe nenhuma alça viária. Nós temos a questão do projeto de Formoso, que encontra assim, travado, um projeto onde você vê o município de Formoso, um município paupérrimo, rodeado de grandes lavouras, mas é um município pobre. Você vê os índices que apontam um município muito fraco, né, arrecadação fraca, perdendo para municípios bem menores, né. Perdeu já para Cariri, feio mesmo a arrecadação. Cariri é um município pequeno, um município que surgiu depois de Formoso, e já está perdendo a arrecadação, está trazendo problema de gestão lá. Eu acho que nós temos muito para colocar na mesa. É igual eu falei a questão do irmão Juca, lá de 106 anos aqui em Gurupi. O cara passou. Muitas pessoas, às vezes, até sejam mais merecedoras dessa honraria, né? Inclusive, tem que esperar. Concordo plenamente com o Doc. Tem que esperar o que vai acontecer para depois dar esse título. Eu também fico com vocês, fecho aí com vocês, que se a gente não tiver
esse cuidado, né? De esperar um pouco. Como o Doc falou, você falou, eu acho que está muito cedo, espera resultado. Aí sim, se nós conseguirmos fazer destravar pelo menos a BR-153, pelo menos a Transbananal, a 242, a outra algumas coisas, legal, eu acho que merecido. Não é questão se é Bolsonaro, se é Lula, se é Aécio, quem que seja. Contribuiu e muito para o desenvolvimento do Estado, são obras estruturantes fundamentais para o Tocantins e mereceria sim o reconhecimento, fosse o Lula, fosse a Dilma, fosse quem foi, como é o Bolsonaro, que seja o Bolsonaro. Agora, a gente sair dando título sem o cara mostrar resultado é muito complicado. Tá bom? Pessoal, é isso. Nosso programa foi um pouco mais extenso hoje, mas foi muito bom, muitos temas importantes. Vou começar aqui o agradecimento primeiro, meu amigo Silas, que veio com a gente para cá, na ausência do nosso amigo Zaca, mas sempre à altura, um jornalista dos mais qualificados lá da região sul do estado e aqui do estado do Tocantins. Silas, obrigado por sua participação com a gente. Um prazer, Cléber, foi um prazer estar aqui com você. Desafio grande aqui de ocupar o lugar do Zacarias, né? Um dinossauro aí da comunicação, né? Que não é de hoje. E estamos aí, um desafio aqui. Eu nunca tinha feito esse tipo de programa, né? Parabéns, né, para o CT, né? Ele sempre inovando, né? Sempre sendo na frente. E isso aí você merece, você é um cara que, né? Um dos propulsores aí da questão do webjornalismo no estado de Tocantins, né? E faz muito bem feito. Política, principalmente, você não tem outra pessoa para colocar na balança com você, e você está tendo sua experiência e se a sua pauta todo dia, né, diariamente. Um abraço, Doc. Valeu, meu amigo. Vamos marcar outro encontro aí em Palmas aí, que aconteceu no ano passado. Hein? Oh, é verdade, nós temos que comemorar de novo esse ano. Oh, eu que agradeço, amigo, foi um prazer recebê-lo, obrigado pelas palavras gentis. Meu amigo Doc, mais uma vez, grande parceiro, estamos aí encerrando mais um programa, viu? Muito obrigado, Cléber, pela oportunidade, a todos os nossos telespectadores, as pessoas que curtiram o nosso canal, que assistem sempre. Sila, seja sempre bem-vindo, viu, meu amigo? Acho que você vai ser convocado outras vezes, contribuiu e enriqueceu muito o nosso programa hoje. Fiquem todos com Deus, até segunda que vem. Pessoal, então é isso. Agradecemos a todos e voltamos na semana que vem com mais um Poder em Pauta falando sobre a política do Tocantins. Um abraço a todos e até lá.